Nessa atividade, a gente vai ver a diferença entre o presente simples e o passado simples nas estruturas em inglês. Para começar, a gente vai ver que o presente simples é usado para coisas que são verdades em geral ou para coisas que acontecem às vezes ou a todo tempo. Essas frases geralmente vêm acompanhadas de advérbios de frequência, que podem ser always, never, often, sometimes, usually, entre outros. Forma afirmativa do presente simples. Aqui, a afirmativa a gente vai entender como uma frase positiva, aquela que não é nem negativa e nem é uma pergunta. Primeiro, vamos relembrar os pronomes. Aqui, nós temos o pronome I, eu, you, você, he, ele, para ser humano, she, ela, para ser humano, it, ele ou ela, para aquilo que não for ser humano, we, nós, you, vocês, olhe bem que você e vocês têm a mesma forma, they, eles ou elas, que aqui a gente vai poder usar para ser humano, para aquilo que não é ser humano. Estando no plural, a gente vai usar they. Nós temos aqui o verbo to be no presente simples. A gente já conhece a forma do verbo to be no presente simples. Então aqui nós temos I am, you are, he, she, it, is, we, you, they, are. Agora, os outros verbos no presente simples vão ficar com a forma natural, aquela que é no infinitivo, para as pessoas I, you, we, they. Olha um exemplo aqui embaixo. I watch, eu assisto. You study, você estuda. We eat, nós comemos. Porém, quando nós temos as pessoas he, she, it, nós não vamos usar os verbos na forma natural. Esse verbo vai levar a regrinha de S. Olha aqui embaixo como que ficaria. He watches. Em vez de watch, a gente já colocou ES. He studies. Em vez de apenas Y, ele levou IES. She eats. Em vez de apenas it, ganhou S. E essas regrinhas vão funcionar mais ou menos assim. A gente vai acrescentar o ES se o nosso verbo tiver o final com S, CH, SH, O, X ou Z. A gente vai colocar IES se o final do verbo for uma consoante junto com o Y. Só se for consoante junto com o Y, a gente vai tirar o Y e vai colocar o IES. Olha o caso aqui de studies. Study aqui em cima tem uma consoante e um Y. Então, eu tirei o Y e coloquei o IES. Se fosse play, não daria, porque antes do Y de play vem A, que é uma vogal. Então, não cai nessa regra. E, por último, a gente vai ter o acréscimo apenas de S. Quer dizer, se o verbo não terminar com nenhuma dessas, nem terminar com Y junto com consoante, eu apenas vou colocar um S, que é o caso de it, que ficou its, e também seria o caso de play. Já que play não faz parte da primeira regra, play não faz parte da segunda, eu vou colocar um S. Lembrando apenas do verbo have, que é o verbo ter. Have vai ficar com a forma normal para I, you, we, they. Tipo assim, I have, eu tenho. Porém, quando for she, he, it, terceira pessoa, ele vai mudar para has. Quando eu falo aqui de terceira pessoa, é de quem eu estou falando na frase que não sou eu, escrito, e nem você. Se aparecer um nome, por exemplo, Mary, Mary é she, Mary é ela. Essa palavrinha Mary representa ela na minha frase. A forma negativa e interrogativa do presente simples é feita de forma diferente para o verbo to be e os outros verbos. Aqui o verbo to be, ele mesmo faz a sua forma negativa e ele mesmo faz a sua forma interrogativa. Para fazer a forma negativa, ele vai pegar o not e colocar na frente do verbo. Então, a minha estrutura I am, eu vou acrescentar o not, vai ficar I am not.
You are not. Note que aqui eu posso juntar o are e o not e criar uma abreviação de aren't. Aqui eu tenho he is not, posso juntar o is e o not e ter isn't, e assim por diante. Já na forma interrogativa, eu vou apenas puxar o verbo to be daqui para antes do sujeito. Então vai ficar am I, o resto da frase, are you, o resto da frase, is he, o resto da frase, e assim por diante. Já os outros verbos, eles vão precisar de um auxiliar. E o auxiliar que nós vamos usar aqui, para a forma negativa, será o do com o not, ou o does e o not, que a gente pode juntar do com not, virar don't, does not, doesn't, mais o verbo na forma natural. E para fazer a pergunta, eu vou pegar o do, ou o does, mais o sujeito, mais o verbo na forma natural e o resto da frase. Vamos ver como ficaria isso. Na forma negativa, eu tenho aqui a frase I don't watch TV. Eu apenas coloquei o auxiliar e o verbo está na forma normalzinha aqui, ó, sem nenhuma regrinha de S. Já aqui embaixo, ele teria S, lembra, se fosse uma frase positiva? Mas, como é uma frase negativa, quem recebe o S é o próprio auxiliar. Gente, auxiliar é para essas coisas, né? É para fazer o serviço sujo. Então, ele vai levar o ES, porque ele termina em O, note que aqui O, e lá naquela regrinha a gente viu que quando termina em O, leva ES, e a regra do verbo principal não vai ter mais. Observe. Então, aqui vai ficar He does not watch TV. Por isso que aqui em cima, quando eu coloco um auxiliar, o meu verbo está na forma natural. Porque, de qualquer forma, levando S ou não levando, o verbo não vai precisar de regra, o verbo principal. Já na forma interrogativa, o auxiliar ele vai vir antes do meu sujeito, como no verbo to be. O verbo to be ele faz tudo sozinho. Só que aqui embaixo, quem vai fazer a interrogativa e a negativa será o auxiliar. Aqui eu comecei com o meu auxiliar. Do you study English? Do you study English? O verbo está na forma natural e o auxiliar está aqui. Se fosse com he ou she, o verbo levaria o S. Porém, quem está levando o S é o meu auxiliar. Logo, esse auxiliar faz a minha parte da interrogativa e o verbo principal não vai precisar desse S. Só uma atençãozinha aqui. Tomem cuidado quando o seu verbo principal for o do, porque do também pode ser um verbo principal, e aqui ele significa fazer. Por exemplo, nessa frase, what do you do? O que você faz? O do, primeiro, é um auxiliar. O do, segundo, ele é o verbo principal. Aqui, como auxiliar, ele não tem tradução. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, ficaria assim, o que você faz? Esse do só está me indicando que essa frase está no presente simples. Olha aqui embaixo. What does your father do? O que o seu pai faz? Aqui esse auxiliar está me indicando que essa frase está no presente. Já o passado simples é um tempo verbal usado para falar de algo que já aconteceu e já terminou, e não é mais repetido no presente. E, geralmente, essas frases, elas vêm acompanhadas de advérbio de frequência. Aqui nós temos alguns exemplos. Nós temos yesterday, ontem, last week, semana passada, last month, mês passado, last night, noite passada, 3 years ago, 3 anos atrás, e as suas combinações. A gente pode combinar esses advérbios com outras estruturas. Por exemplo, eu posso falar aqui last year, ano passado. Posso falar aqui no caso 3 minutes ago, por exemplo, 3 minutos atrás. Vamos ver como fica a forma afirmativa do passado simples. O verbo to be, no passado simples, ele vai ter apenas duas formas diferentes. Nós vamos ter aqui was, were.
Só que essas formas elas não podem mudar entre as pessoas. Sempre você vai usar I was, you were, he, she, it was, he, you, they were. Essas formas elas são invariáveis. Os outros verbos, de outra forma, eles são divididos em duas categorias. Nós temos os verbos chamados regulares e os verbos irregulares. Verbos regulares são aqueles que obedecem regras. No caso do passado simples, a regra vai ser acrescentar o ed quando esse verbo for regular. E aqui, maravilha, para todas as pessoas. Eu não tenho que ficar preocupado com o he, she, it. Só que existe a regra para pôr a regra. Estranho, mas é assim. Quando o meu verbo terminar com uma consoante Y, e como era parecido lá no presente simples, nós vamos tirar o Y e vamos acrescentar o IED. Por exemplo, aqui, I studied. Observe que aqui eu tirei o Y que tem study e coloquei o IED, porque o verbo study é um verbo regular e ele leva ED. Só que como ele termina com uma consoante Y, a regra para ele, além do ED, é colocar o I no lugar do Y. Nós temos aqui um caso muito particular. Quando o meu verbo tiver o finalzinho dele com uma consoante, uma vogal e uma consoante, a gente vai repetir essa última consoante e acrescentar o ED. Ou seja, eu repito a última letra e coloco o ED. Aqui, vamos imaginar a palavra plan. Eu quero falar que você planejou. You planned. Olha aqui o meu ED. Só que eu tenho aqui no final uma consoante, uma vogal e uma consoante. Eu repeti o N, que era a minha última consoante, e acrescentei o ED. Já se o meu verbo não terminar em consoante Y, não terminar nesse sanduíche de consoante, vogal, consoante, eu vou acrescentar apenas o ED. Por exemplo, aqui eu tenho o verbo clean, limpar. Eu quero falar she cleaned, ela limpou. Aqui eu tenho N, A, E. Parece este, mas não é, porque aqui eu tenho uma vogal, outra vogal e uma consoante. Não cai nessa regrinha, então eu coloco apenas o ED. Gente, isso se os verbos forem regulares. Mas e se eles não forem regulares? Se eles não forem regulares, existe uma famosa lista de verbos irregulares que vocês vão poder acessar por download, tem na internet, tem num monte de livros. Isso daí vocês vão acessar facilmente. Mas, para aprender a usar essa lista, vocês precisam se atentar ao seguinte. Essa lista, geralmente, ela é composta de na verdade, ela é composta de 3 a 4 colunas. A primeira coluna sempre vem o verbo na forma natural, a segunda coluna vem o verbo na forma do passado simples, a terceira coluna viria o verbo no particípio passado, que a gente não vai ver, e às vezes tem a tradução, às vezes não tem a tradução. O que a gente precisa saber aqui? Eu vou olhar o meu verbo na minha primeira coluna para eu ver como que esse verbo vai ficar na segunda coluna na forma do passado simples. O verbo speak, que a gente já conhece, na segunda coluna ele está spoke. Então quer dizer que o passado do verbo speak é spoke. Professora, mas como é que eu vou saber se o meu verbo é regular ou irregular? Bom, você aprende isso com a prática, ou você pode fazer um teste que 90% das chances acontece de dar certo. Você procura o verbo na lista dos verbos irregulares. Se ele não estiver lá, provavelmente ele vai ser um verbo regular e aí você vai aplicar uma dessas regras que eu tenho aqui. Se você encontrar o verbo na lista dos verbos irregulares, é só você olhar como que ele vai ficar na segunda coluna. Aí, essa lista vai ser disponibilizada para vocês para download. Só mais um lembrete, quando o meu verbo for regular, existe um caso que se o verbo terminar em E, você não vai colocar outro E, apenas coloque o D.
Já a forma negativa e interrogativa do passado simples, quando for no verbo to be, ele mesmo vai fazer a sua negativa e a sua interrogativa como foi no presente simples. Só que aqui a forma é com was e were. Vamos ver aqui. I was not, eu posso juntar tudo, was not, e vai virar wasn't. Então aqui eu tenho eu não estava, eu não era, eu não fui, dependendo da minha frase. You were not, posso juntar tudo, weren't. He was not, wasn't, e assim por diante. Mesma coisa na forma interrogativa, nós vamos puxar o verbo para antes do sujeito. Was I, e o resto da frase. Were you, o resto da frase. Was he, o resto da frase, e assim por diante. Os outros verbos, eles também vão utilizar um auxiliar, só que dessa vez o auxiliar é do passado simples. E a gente tem só uma forma, did. Na forma negativa, did not, que eu posso juntar e virar didn't, mais o verbo na forma natural. Lembra que a forma natural é o verbo sem aplicação de nenhum tipo de regra, sem estar na segunda coluna, é o verbo normal, no infinitivo. E quando for a minha pergunta, eu vou usar o did, mais o sujeito, mais o verbo na minha forma natural e o resto da minha frase. Lembrando que quando eu tenho auxiliar, os verbos estarão sempre na forma natural. Vamos ver aqui um exemplo. Na forma negativa, eu tenho I didn't watch TV last week. Eu não assisti TV na semana passada. Observe que aqui eu coloquei o didn't, que é o auxiliar do passado simples, mas o meu verbo está na forma natural. Mas como é que eu sei que essa frase então está no passado? Porque o didn't é o auxiliar do passado simples, como o do é o auxiliar do presente simples. E então, quando eu for ler essa frase, eu tenho que entender que o meu verbo está no passado. Aqui embaixo, com o he, eu vou ter he did not watch TV in the morning. Nenhum dos verbos estão com regra de ed, nem regra da segunda coluna, eles estão na forma natural. Embaixo eu tenho a mesma frase aqui em cima, só que eu tenho a abreviação de did not em didn't. He didn't watch TV in the morning. Ele não assistiu TV nesta manhã. Observe que não tenho ed, não tenho mudança, porque o meu did ou didn't está na frase. Aqui eu tenho a forma interrogativa. Para fazer a forma interrogativa, como a gente fez aqui com o verbo to be, que era para puxar o verbo para antes do sujeito, vai acontecer a mesma coisa, só que em vez de eu puxar o verbo, quem vem para cá é o auxiliar. Eu vou começar com o auxiliar e colocar o sujeito. E o meu verbo vai continuar na forma natural. Did you study English last year? Você estudou inglês ano passado? Como é que eu sei que aqui é estudou? Porque o meu did está aqui e eu sei que ele é auxiliar do passado simples. Aqui embaixo, did she study English last year? Ela estudou inglês ano passado? A mesma coisa. Eu tenho aqui o did e eu não vou precisar de regra no meu verbo principal. De novo, atenção quando o seu verbo principal for do. Lembre-se que do também pode ser verbo principal e significa fazer. Olha essa frase. Did you do your test yesterday? Você fez sua prova, seu teste ontem? Porque esse did, apesar de estar aqui como auxiliar, ele não tem tradução. Ele só faz com que o meu verbo principal vá para o passado.